Queridos irmãos, diletos ouvintes da palavra de Deus, o texto em ênfase, o texto em enfoque, traz-nos o cumprimento de uma grande promessa que Jesus fizera após a sua ressurreição, escrita no livro de Atos, capítulo 1, versículo de número 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e confins da terra. Vale salientar que a promessa referente ao receber o Espírito Santo fora uma promessa descrita por Joel no capítulo de número 2, versículos 28, 29 e 30 do seu livro, onde nos diz a palavra de Deus que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizariam, vossos jovens teriam visões, e os vossos velhos, que já não aguentam tanto poder, irmãos, sonhariam sonhos. E mostrarei, no versículo 29, prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumo ou de fumaça. Aqui tem uma revelação esplêndida da manifestação do poderio de Deus: sangue, fogo e glória. Sangue através de acordo de Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, vertendo o seu sangue, seria demonstrado para o seu povo. Fogo seria demonstrado através da ação do Espírito Santo, como diz-nos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4, que diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles. A terceira manifestação paraclética é chamada de glória. A glória de Deus, ela se manifesta sobre todos aqueles que recebem uma porção do fogo e também do sangue de Cristo sobre a sua vida. Não tem como ser cheio de Deus sem antes não passar pelo Calvário. Não tem como receber a glória sem antes receber o fogo. Pregador, tem base bíblica isso? Lógico. Livro de Isaías, capítulo de número 6, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, vai nos contar que morreu o rei Uzias. E a Bíblia nos diz que naquele ano, Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto enchia o templo. Os serafins estavam ao redor dele, cada qual a Bíblia diz, tendo 6 asas, com 2 cobria os pés, com 2 cobria o rosto, e com 2 voavam. Aqui tem uma revelação esplêndida da palavra de Deus. Perceba que tinha 6 asas, com 2 cobria os pés. O local onde eles estavam era tão santo, que eles tinham que cobrir os pés. Logo, traz um texto bíblico na palavra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, onde o sábio Salomão já diz: quando entrares na casa do Senhor, guarda os teus pés, esconde os teus pés, porque é melhor do que oferecer sacrifício
de tolo. Perceba que o primeiro grau de adoração não se diz com a nossa mente, se diz com o nosso caminhar. Quando Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro, ou Reuel em outras línguas, vai nos dizer que, vendo a sarça queimar e não se consumir, por que Moisés viu que não se consumia? Porque aquela sarça, pastores e obreiros, ela não queima apenas durante um dia, ela queima durante 7 dias. Por isso que chama a atenção de Moisés, porque era normal sarça, um arbusto, queimar no deserto, era comum por conta do calor. Moisés pastoreando o rebanho, missionária Meire, ele dá uma olhada e diz: é normal pegar fogo. No segundo dia Moisés olha meio que assim dizendo: ainda está acesa. No quinto dia, no sexto dia, no sétimo, Moisés diz: o texto bíblico vai dizer: vou ver porque queima, porque está em chama e não se consome esta sarça. E virando-me para ir aonde estava a sarça, uma voz brada para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar que tu estás é santo. Pregador, não entendi. Por isso que o candelabro de ouro, ele tem uma aparência de uma árvore, de um arbusto, e ele tem 7 hastes, porque simbolizando a sarça e os dias que pegou fogo. Era Deus dizendo: o meu povo deve entender que eu estou disponível para eles na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Eu também estou disponível para o meu povo que quiser sentir a minha glória. Quantos estão entendendo nesta noite? Presta atenção. Tira as sandálias dos pés. Simboliza, ou entende-se, que o local onde está é santo demais. Os serafins tiraram ou cobriram os seus pés, dizendo: pés, esconde-se, porque é aqui quem deve aparecer é quem está no trono. Segundo, cobre-se os rostos. Por quê? Porque quem está no trono, segundo o apóstolo João diz, foge céus, foge terra, e não acha lugar para ele. Em terceiro, com 2 voam. Por quê? Porque não tem como estar na presença de Deus e ficar mumificado. Não tem como estar na presença de Deus e virar uma pedrinha de gelo. Não tem como estar na presença de Deus e virar água parada. Pelo contrário, a Bíblia diz no livro de João capítulo 5 que de vez em quando descia o anjo e movimentava as águas, porque nem Deus gosta de água parada. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o crente, ele deve sim adorar a Deus. Por isso que Joel no capítulo 2 versículo 1 diz: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, 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 e está perto. Eu aconselho a você já ir treinando o seu glória a Deus, porque lá no céu, irmãos, não vai ser como algumas igrejas que eu tenho pregado por aí, que parece uma geladeira. Não. Só para você entender como o céu é, só o dono do céu, os olhos é como chama de fogo. Cutuca teu irmão do lado aí. Cutucar em Pernambuco é fazer assim. Cutuca ele e pergunta a ele: tem fogo aí? Não, diga para ele: tem fogo aí ou não tem? Diga para ele, porque se não tiver, cola em mim que tu esquenta, meu filho.
Deixa eu começar a pregar nesta noite. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto pairava sobre todo o templo. Os serafins que tinham as 6 asas não conseguiam ficar parados diante dele, por isso do seu clamor constantemente: Santo, 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 Santo. Quer ver esse negócio pegar fogo aqui? Quando eu fizer assim, desse lado, só esse lado vai falar santo 5 vezes. Quando eu fizer desse lado, só esse lado vai fazer 5 vezes também. Quando eu levantar as 2 mãos, você vai fazer santo 5 vezes. Quer ver um negócio? Só para treinar, só desse lado aqui, santo 5 vezes. 1, 2, 3. Ou dava melhor santo, vai, santo, vai, santo. Pregador, que movimento é esse? Está na Bíblia. Deixa eu começar a pregar. Isaías, e aí? Eu não aguentei o que eu vi. Por que não? Porque eu sou um homem pecador de lábios sujos, e os meus olhos pecadores viu quem está no trono, o Senhor dos exércitos. Parece que eu estou vendo, missionária Mary, Deus dizendo: o problema é esse, é ter lábios impuros. Serafim, pega Atenais. Pegai, Senhor, coloca na boca de Isaías. E com Atenais pegou uma brasa viva. Diga para o seu irmão do lado: até a brasa dos céus é viva. Diga: você está vivo? Só os vivos te louvarão, disse o salmista. Tem alguém vivo aqui, irmão? Tem alguém vivo aqui, irmão? Tocou a minha boca, meu pecado foi tirado, perdoado a minha iniquidade. Daí eu fiquei disponível para uma missão. E qual era a missão? Profetizar. Aqui nós vemos a ação reveladora: sangue, fogo e glória. Não tem como receber glória sem antes receber fogo e antes passar pelo sangue. Não tem como passar de fase sem passar por fases anteriores. Primeiro, eu me banho no sangue, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Segundo, recebo brasa para sair a minha iniquidade. Terceiro, sou cheio da glória de Deus. Pregador, entra no texto: sangue, fogo e glória. Vamos para a Bíblia. Jesus, a gente já pode sair para evangelizar? Ainda não. Por que não? Vocês não podem ir ainda para outros territórios. Vocês têm que pregar aqui. Por que, Senhor? Não estão prontos ainda. Primeiro eu vou ter que padecer na cruz. Sangue. Depois, Senhor, vocês devem ficar em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Mas isso primeiro vem através do fogo. O fogo vai fazer uma limpeza. Depois, Senhor, depois vocês receberão a glória. Aí sim, vocês podem ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vamos entrar aqui, por favor.
Há uma aparência muito grande, pastor Nilton. Pastor Nildo Nazário. Há uma semelhança muito grande, homens de Deus, entre Babel e o cenáculo. Há uma aparência muito grande, pastores. Ora, pregador, como assim? Vocês já viram falar em Babel? Alguém já viu falar na Torre de Babel? Já, né? Cenáculo é a igreja primitiva, e há uma aparência muito grande, mulheres de Deus. Quer ver? Babel e o cenáculo, ambos tinham um líder espiritual. Nimrod e Pedro era o líder espiritual de Babel, do cenáculo. Babel e o cenáculo têm uma missão, um propósito. Qual era? Tocar os céus. O cenáculo disse assim: vamos construir uma grande torre que toquemos os céus. Qual era o plano do cenáculo também? Tocar os céus. Babel, em terceiro lugar, chama a atenção de Deus, de maneira que Deus diz: vamos descer lá. Babel chama a atenção de Deus, de maneira que Deus diz: vamos descer e ver o que é que eles estão fazendo. Cenáculo chama também a atenção de Deus, de maneira que Deus Pai envia o Deus Espírito Santo para ver o que eles estavam fazendo. Babel, depois que Deus desce, eles começam a falar em outras línguas que ninguém sabia qual era. Quando Deus desce no cenáculo, eles começam a falar em outras línguas que ninguém sabe qual era. No Babel, lá em Babel, depois que eles receberam novas línguas, todos eles foram espalhados pela terra no cenáculo. Depois que receberam outras línguas, começaram a sair de onde estavam para evangelizar. Quando falamos concernente ao cenáculo e Babel, estamos falando aqui que há uma única diferença. Qual? O propósito desta ação. Um é para espalhar e o outro é para restaurar. Um é para arrebentar e o outro é para unir. Lá no cenáculo Deus estava quebrando. Lá no Babel, no cenáculo, Deus estava criando. Aí por isso que eu gosto daquele hino lá da harpa cristã. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Poderá dizer: só um dos tais. Vai! Um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: podes tu também dizer: sou um dos tais. Bota a parte 2, vai! Cenáculo reunido, o poder buscava então, pelo amor de Deus, unidos a clamar em oração. Eis que descido o fogo do céu cai. Podes tu também dizer: sou dos tais. Deixa eu ver quem é um dos tais dessa última hora. Um dos tais, um dos tais.
qual é o mistério? Qual é o mistério, pregador? Enquanto a ação do Espírito, a ação do Deus Trino desce em Babel para acabar, destruir uma ação impermissória no cenáculo, a ação de Deus descer como o Espírito Santo é um sinal de criar, avançar, prosperar, aumentar, progredir. Porém, como podemos avançar? Primeiro, revestido de poder. Esta geração final da igreja na terra, e eu falo isso com tremor, nós somos a última geração de salvos desta terra. Moisés já fez o dele, Isaías, Paulo, Pedro, Tiago e André. Mas qual a nossa responsabilidade como servos e igreja de Cristo? Nós devemos estar revestidos. Presta atenção aqui, por favor. A palavra poder, no sentido original grego, tem 3 raízes. Primeira, dunomai, isso é fazer o que está ao alcance. Eu tenho o poder, a força de remover esse móvel para lá. Aquele dali eu não tenho força para isso, eu não tenho como tirar. Poder no grego também é fazer o que está ao alcance. Pergunta para o teu irmão do lado aí: você consegue pregar? Não, me ajuda, deixa de ser cru. Pergunta para ele: você consegue pregar? Agora interroga de novo: por que não está fazendo? Quantas almas você já ganhou esse ano para Cristo? Aquele amigo do trabalho que você diz aí: aê mano, tá ligado boy, e aí cara, quantas vezes você já disse para ele: olha, ou tu se converte ou o inferno te espera. Esse sentido aqui original é poder de fazer o que está ao alcance. Sabe o que está dizendo aqui? Mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, para você fazer o que está ao alcance. Pregador, eu não consigo ir pregar no Japão, mas você consegue pregar aqui em Baté? Consigo. Faça o que está ao seu alcance, você tem este poder. É culto de missões, irmãos. Eu não poderia trazer uma outra mensagem, eu não poderia trazer uma outra ação, outro sermão. Eu sei que é chato a gente falar disso. Uma segunda definição de poder é gnosco, que é saber algo. Por exemplo, um idioma. Alguém aqui fala o inglês fluente, por favor? Alguém fala o inglês fluente aqui? Tem alguém? Speak English? Alguém fala o espanhol aqui fluente? Vosotros mujeres de Dios, hombre de Dios, hablas o espanhol? Algum? Esse poder aqui, gnosco, é saber fazer algo. Era Deus dizendo, Jesus dizendo: vocês receberão poder, e se vocês souberem falar outro idioma, vocês têm o poder de falar de mim para pessoas que não conhecem quem sou eu. Eu sou assessor do cartão de todos. E um dia desses eu estava na minha sala atendendo, e de repente chegou uma moça da Venezuela,
E ela começou falando lá, e eu algumas coisas, o portunhol. Buenas tardes, muy bien com os outros. Os outros já foram ter predicado de Jesus Cristo? Ela, não, um pouquinho. Eu disse, puedo hablar sobre Jesus? Ela disse, sim. Disse, mas com permissão, podemos falar em português? Ela, sim. Disse, melhor. Eu comecei a falar para ela de Jesus. 3 minutos depois ela estava chorando. Como eu atendo com a sala fechada, 3 minutos depois ela estava chorando. 5 minutos depois ela estava dizendo assim, está ardendo aqui em mim, o que é que eu faço para aceitar ele? Coloca a mão direita no ombro da pessoa da direita, a mão esquerda no ombro da pessoa da esquerda e diga para ele, se não for hoje, quando? Diga para ela, se não for você, quem? Diga para ela, se fosse a sua filha que tivesse ido para o inferno agora, qual seria a sua reação? Mas como é pessoas que a gente nem conhece, não sabe quem é, a gente diz, te vira. Jesus disse, eu vou dar para vocês poder. Para vocês entenderem, aí aqui tem 2 ações, porque a Bíblia diz que quando o Espírito desce, e eles começam a falar em outras línguas, tinha pessoas de todos os outros países, lá em Jerusalém, italianos, espanhóis, romanos, aí a Bíblia diz que eles começam a falar em línguas, e de repente olharam, e olha para cá por favor, eles não estavam falando assim não, tá? Ó. Eles estavam em uma graça tão grande, que os que estavam ali visitando os turistas, viu o barulho e disse assim, bora lá ver o que é. Peraí. Não são judeus estes? E como é que eles estão falando no nosso idioma natural, da cidade que a gente nasceu? Aqui tem 2 ações do Espírito Santo. Para quem estudou já a matéria teológica, paracletologia e a pneumatologia, vai ver que a ação de falar em outras línguas tem 2 divisões: glossolalia e xenolalia. E olha para cá, quem fala em línguas estranhas não fala língua de anjo, entenda! Foi batizado com falando língua de anjo? Não, se fosse língua de anjo, o Dedé entendia. Ele não entende o que você fala, é você e Deus. Glossolalia, xenolalia. Qual a diferença? A glosso é a ação de falar em línguas com Deus. Xenolalia é a ação de falar em línguas para evangelismo. Aí a Bíblia diz que Pedro toma a palavra e diz: varões que aqui estão, não estamos embriagados, mas é o dunamis. A palavra do nome no grego é dinamite, dinâmica. Eu não entendo como é que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo e não consegue mais falar em línguas. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu fui pastor de igreja em Pernambuco.
E um dia eu cheguei para os obreiros e disse assim: quem é batizado com o Espírito Santo? Levantaram a mão e disse: se não falar em língua até o final dessa semana, vai descer tudo do púlpito. Aqui não, o fogo pega não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Aqui não. Tinha um obreirinho que olhou para mim assim e fez: senhor é bruto, né? Eu disse: não, meu filho, é Jesus que me ensinou assim. Jesus disse: quem não for por mim é contra. E ele era do fogo, ele era pentecostal, ele era do óleo. Mas é que a gente está vivendo um novo período agora, né, irmão? As coisas vão mudando, né? A porta continua estreita e o céu continua o mesmo. Jesus continua o mesmo. E ele disse: eu sou o Senhor mesmo e não mudo. Dunamis! Jesus estava dizendo: vocês vão receber um poder tão grande que vai ser como uma explosão de uma dinamite. Eu lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Saí da igreja, era 9h30 da noite. Depois que terminou o culto, o presbítero Chivanildo Crispim pregando. E eu disse assim: ô Jesus, me batiza hoje. Ô Senhor, me batiza hoje. Eu não quero saber esse negócio de estar pregando não, porque eu não quero pregar vazio não. Eu quero pregar transbordando. Aí eu me assentei num dito dia. Foi uma quarta-feira. Ele estava pregando sobre o Espírito Santo. Aí disse assim: tem um jovem que disse assim: se o senhor não me batizar hoje, eu paro, porque eu não quero pregar sem estar cheio. Ei! Receba! Irmão, eu parecia uma tonhota. Tonhota, os irmãos aqui não sabem quem é não, no Nordeste conhece. Eu estava assim, eu terminei o culto e eu vindo para casa assim, eu vindo abrindo o portão da casa de mamãe. Mamãe tocou em mim, eu disse: eita, levou um choque. Eu disse: é o que, menino? Eu disse assim: foi a dinamite que Jesus me tornou. Olha para esse irmão que está do teu lado, vê se ele é uma dinamite ou se é daquelas bombinhas de 50 centavos. Olha para a cara dele aí, olha para a cara dele. Sabe daquelas que você compra um monte que vem, que faz taco, e só estoura uma vez? Olha para ele e vê se ele é daquele que quando é no Réveillon, que estoura, começa a pipocar. Ô pregador, a gente não está no tempo para isso mais não. Isso envergonha. O que envergonha é prostituição. O que envergonha é adultério. O que envergonha é cachorrice aí fora. Poder de Deus edifica. Em que está centralizado este poder? Está centralizado na capacidade e a aptidão de executar essa missão. Lucas 10:19. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Estava ministrando um dia em Pernambuco. Eu era jovenzinho, solteiro. Só que a gente naquela época, a gente orava pouco. Se ajoelhava para orar de meia-noite, se levantava de 5, 6 da manhã. Porque eu aprendi a orar com a minha mãe. Minha mãe se ajoelhava para orar, pastor Nildo, de 10 horas da noite, se levantava de 6 da manhã do joelho. E eu já aqui em São Carlos, ela estava viva ainda na época. Eu disse para ela: ô mamãe, eu liguei para ela: a senhora ainda está orando muito, mamãe? Ela disse: tô não, meu filho, envelheci, né? Eu disse: eita, tô orando mais do que manhinha, olha. Ela disse: ô meu filho, eu ainda me ajoelho de 10 da noite, me levanto de meia-noite, de 1 da manhã, de 2. Não é como antigamente, né? Que eu me ajoelhava de 10, se levantava de 6, de 7 da manhã, né, meu filho? Aí ela fez assim: e você? Aí eu disse: ô mãe, a senhora sabia que eu fui promovido no trabalho? Ela disse: trabalho à parte, está orando? Diga para a pessoa que está do seu lado: muita oração, muito poder. Diga: pouca oração. Diga: pouco poder. Diga: nenhuma oração
Dê um sorriso sarcástico para ele e diga: nenhum poder. Qual o seu nível de poder? Eu estou pregando lá em Pernambuco, e existia um pé de azeitona que vocês conhecem aqui como jabulão, e tinha um rapaz que estava pendurado lá em cima com uma 12 apontada para o culto, em um bairro bem perigoso na época. E eu olhei para um obreiro que estava comigo e disse assim: Anderson, é hoje. Ele disse: obreiro, o que é que tu vai inventar, homem? Eu disse: nada, o Espírito Santo que vai inventar alguma coisa hoje aqui. Ele gosta de fazer coisa nova. Por isso que Isaías disse: esse que eu faço agora uma coisa nova. Ele gosta sempre de fazer coisa nova. Vê você, quando estava no mundo, era o quê? Já era para estar debaixo de 7 palmos de terra. Aí tu aceita Jesus, Jesus te cobre com o seu sangue, te escreve o nome no livro da vida, e você fica assim. Me perdoe, irmão, você é um pouco assim, é que eu sou de uma escola um pouco chata. Eu estou pregando, e de repente chegou um rapaz que não andava. E eu olhei para ele assim e disse: Anderson, é hoje. Ele fez: obreiro, tu não inventa, homem. A gente vai ser envergonhado. Eu disse: tu só. Eu disse: obreiro, pegue a muleta dele. Ele fez: homem, vou não. Eu disse assim: obedeça que é melhor do que sacrificar, obreiro. Ele foi lá, pegou. Eu olhei para o cidadão assim, numa distância como daqui para o senhor. Eu disse: você quer a muleta de volta? Ele fez: é minha. Eu disse: venha buscar. Mas eu não ando. Eu disse: em nome de Jesus, levante e venha buscar a muleta. Eu consigo não. Eu disse: ô Anderson, foi obreiro. Disse: deixa a muleta aqui, vai. Ele segurou no braço dele e disse: levanta. Deu o primeiro passo, solta. Ele começou a correr no meio da rua. Eu estou evangelizando e isso é para a glória minha? Não, irmão, não preciso disso. A glória é dele, o poder é dele, a adoração é dele. Eu era coordenador de missões, e eu sempre gostei, pastor, de visitar os grupos de missões que evangelizava, para eu saber como estava fluindo o trabalho. E eu fui lá um dia com o grupo, e tinha um dirigente que queria mostrar serviço, e ficava assim: não, olha, é assim, não, é assim. Eu: homem, fica quieto, presta atenção. E paramos perto de um senhor, que ele estava com as pernas, me permita botar aqui, bem estendidas assim, irmão, dura. Olhei para ele e disse: o que é que foi isso? Ele disse: fizeram o trabalho de macumba para mim, e a perna não vai nem volta. Aí o irmão que estava do lado: o senhor tem que aceitar Jesus para voltar a andar. Aí eu disse: fica quieto, homem. Olha, cuidado que o inferno existe. Eu disse: homem, irmão, tira esse cabra aqui de perto de mim, tira. Eu olhei para ele e disse: o senhor crê que Jesus cura? Ele disse: ô irmão, é né? Eu disse: o senhor me permite botar a mão sobre os seus pés? Permito. Irmão, eu senti como que se um fogo começasse a pegar na minha mão. Quando tocando a perna dele, ele fez: ai! Gente, oramos pelo sangue de Jesus. Eu disse: agora você vai voltar a andar, pegue no meu braço, caminhe. Ele começou a andar e disse: ore por mim que eu quero ser crente, irmão. Diga para a pessoa que está do seu lado: você vai começar quando? Não, pergunta a ele aí, vai. Irmão, isso aqui é sério demais, irmãos. Agora, só aqui em São Paulo, mais de 5.000 pessoas estão descendo a sepultura agora. Deixa eu terminar essa mensagem agora. Eles estão indo para o inferno. Só para vocês entenderem a gravidade desse assunto. O
calor do inferno é uma equiparação de uma panela de pressão fervendo em mais ou menos 7 a 10 vezes em 350 graus no forno. Existem pelo menos 7 coisas que tem no inferno e está faltando nas igrejas. Primeira coisa que tem no inferno e está faltando em algumas igrejas: clamor. Na parábola do rico e Lázaro, a Bíblia diz que lá no inferno o rico ele clama: Pai Abraão. Segunda coisa que tem no inferno e que falta nas igrejas: sede. Manda que Lázaro molhe o dedo na água e toque-me para refrescar minha alma. Terceira coisa que tem no inferno e falta na igreja: separação do mundo para o que é a igreja. No nosso meio tem um grande abismo, e quem está aqui não pode ir para lá, e quem está lá não pode ir para cá. Quinta coisa que tem no inferno e falta na igreja: arrependimento. Cabra peca o dia inteiro e diz: eu vou pedir perdão de noite quando eu for dormir, né, para não fazer abuso a Jesus. Cuidado. Sexta coisa que tem no inferno e falta na igreja, a quinta coisa que tem no inferno e falta na igreja: desejo missionário. Manda que eu volte e pregue para os meus irmãos. Sexta coisa que tem no inferno e falta na igreja: visão. E olhou e viu viu Lázaro no seio de Abraão. Está faltando visão. Sétima coisa que tem no inferno, está faltando em algumas igrejas: fogo. O fogo lá é tão forte e não é o fim. Eu quero fazer um convite com a permissão do pastor nesta noite. Tem alguém não evangélico aqui nesta noite? Tem alguém não crente? Tem alguém não crente? Não tem? Não tem, né? Eu quero convidar você, que lá no fundo da alma sabe que Deus precisa de você para esta última hora, e você acha que não tem recursos para isso. Pregador, eu quero que Deus me use, mas eu não sei por onde começar. Eu quero ser usado por Deus, mas não sei como. Eu quero orar por sua vida. Venha aqui, por favor. Venha aqui, por favor. Eu convido você de pé também. Fique de pé. Só tem o irmão aqui que quer ser usado por Deus nesta última hora? Só tem ele? Oh, pregador, eu necessito tanto ser cheio do Espírito Santo para esta última hora. Se fosse você, levantava as mãos para o alto agora. Levante as duas mãos para os céus. A sua oração vai ser o seguinte: Jesus, tira a venda dos meus olhos. Eu quero concluir essa mensagem trazendo uma reflexão. Um certo dia, um pastor, ele terminou o trabalho dele na igreja e estava passando em frente a uma praça dessas que fica as meninas da vida. E uma destas meninas olhou para ele e disse: pastor, me dá uma palavra. Ele disse: saia. Ninguém pode me ver falando com você não, saia. Correu para casa. A esposa botou a janta
quis comer. E a mulher conhece o marido conhece a mulher. E a mulher disse: o que é que está acontecendo, meu filho? Ele disse: amor, eu estou com medo de que alguém pode ter me visto. Sabe aquela praça das mulheres da vida? Sei, eu passei por lá e uma moça segurou meu braço dizendo que queria uma palavra. Eu saí correndo. Tomara a Deus que ninguém tenha visto. Ela olhou para ele e disse: seu covarde, vamos atrás dela. Correram. Chegou lá e disse: vocês viram uma moça assim, assim? Disse: é uma assim, assim da vida? É, desceu por aqui, ó, desceu por aqui. Foram atrás e perguntaram, disse: subiu nesse prédio abandonado. Quando chegou lá, um monte de gente arrodeado lá. Quando disse assim: o que é que está acontecendo aqui? Abriram o caminho, ela estava com uma faca enfiada no peito. A amiga dela olhou para ela e disse: culpa sua, pastor. Disse: minha? É, porque ela disse: se um pastor não tem uma palavra para mim, quem vai ter? Eu convido você a fechar seus olhos, levantar suas mãos agora. Se eu fosse você, eu dizia assim: Deus, a minha mão está levantada, Deus, eu estou disponível aqui, olha, eu estou disponível, Jesus. Fosse você, já começava a orar agora. Eu vou deixar você orar um pouquinho, depois eu termino a oração. Ore, 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 vá. Comece a orar em voz alta, comece a orar em voz alta, comece a gemer. A igreja precisa voltar a gemer novamente. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Feche os olhos, feche os olhos. E comece a dizer: Deus, minha mão está aqui levantada, Deus, eu estou disponível, Deus. Minhas mãos estão levantadas como sinal de disposição. Eis-me aqui, Deus, eis-me aqui, Deus. Oh Deus. Ai, Deus, Deus, Deus. Oh Deus. Tem vidas aqui na frente, Deus, que está dizendo: eu estou disponível, Jesus, eu estou disponível, Jesus. Tem vidas aqui, ó Pai, que está dizendo: Senhor, se o Senhor quiser uma pessoa, eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui, Jesus. Começa a descer sobre esta casa aqui agora umas brasas vivas do altar, e começa a tocar sobre a cabeça de vidas aqui agora. O Espírito Santo me faz ver que brasas estão sendo colocadas nas mãos para serem espalhadas sobre as cidades. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, eu sei, Jesus, eu sei, Jesus. Eu sei, Jesus, eu sei que em Baté, Jesus, tem muitas almas ainda, Senhor. Eita Jesus, eu vou orar por estes povos, Senhor. Senhor. Tem um povo aqui dizendo que está disponível, Jesus. Tem um povo que está aqui dizendo: eu quero. Tem um povo que está dizendo: Senhor, eu estou disponível para me gastar para ti. Tem um povo aqui que está dizendo: Senhor, toma minha vida, me gasta na tua obra, me gasta para ganhar almas, em o nome de Jesus Cristo Nazareno. Recebam agora sobre as suas mãos uma brasa que saiu do altar de Deus agora. E assim como foi com o profeta Ezequiel, recebam estas brasas para espalhar sobre esta cidade agora. Tem gente que vai começar a sentir agora um calor nas mãos agora. Receba da minha esquerda para minha direita.
recebam agora o peso, o calor, a apoteose desta braça que repousa sobre a tua vida agora, que repousa sobre as tuas mãos agora. Receba agora a virtude do Espírito para ser testemunha em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos, vem confirma a oração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. O crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, vem purifica, tira o mal que está em mim. Alma santifica, ele guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. O crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dou-te graça, Rei da glória, pois ouviste a petição. Os hinos de vitória, mas tu deste ao nosso teu Espírito vem derrama sobre cada coração. O crente que a ti clama, vem confirma a petição.